Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Alguém pela primeira vez na nossa casa? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. A prece hoje será feita pelo nosso irmão, nosso amigo da casa aqui, seu William. Por favor, William. Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, estamos todos aqui, que já é uma vitória, né? Eu sou uma pessoa comum com vocês, então, de certa forma, a gente se identifica, né? Estamos todos conectados, vamos fechar os nossos olhos em agradecimento. Por favor, visualizem a imagem do Cristo. Observem o quão acolhedora é essa imagem, esse ser de luz. Gostaria de lembrar de vocês quantas vezes várias coisas já deram errado na vida de todo mundo aqui. No entanto, aqui estamos nós. Novamente, em uma noite de uma quarta-feira, não importa se ela está quente ou se não está, vamos atravessar essa corrente, essa maré, seja ela qual for. Assim como na música que fala, deixei o meu barco e com o Senhor buscarei outro mar. O passado passou, não volta mais. Seja lá o que aconteceu, é passado. Vamos aprender com isso, focar na frente, mas não no futuro, focar no presente, que é quando estamos vivendo de fato. O futuro, se Deus permitir, vai vir. Mas quando ele vier, só vai ser bom se o seu presente estiver de fato sendo vivido o hoje. Vamos plantar agora, sem nenhum receio do futuro. Lembrem-se de Jó. Tinha fé, tinha tudo que era material, perdeu tudo, menos a fé. Vou repetir. Perdeu tudo, menos a fé. E Jó, a luz brilhou na vida dele. Lembrem-se também da passagem de Pedro, saiu para pescar, não pescou nada. No outro dia teve a colheita mais farta da vida dele. Então, basta tomar posse da vida de vocês, estarem abertos à luz, porque Deus diz, quando a gente ora, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, aí fica bem claro. Não é a nossa vontade, não é no nosso tempo. Assim como também nos é falado em outra oportunidade que, quando for a hora, eu, Deus, farei acontecer. Apenas tome posse da sua vida, do seu presente, da sua conduta e as coisas acontecerão. Está ruim agora, como diria Mãe Maria Santíssima, vai passar. Está difícil agora, o sol vai brilhar novamente. Não importa quando, vai brilhar novamente, quando for a hora. Lembrem-se, mais uma vez, de agradecer, porque o agradecimento abre portas espirituais na mente da gente. Não deem muita vazão ao que anda acontecendo no mundo. Prestem atenção aos seus pensamentos, pois eles vão conduzir a sua vida. Naquilo que você estiver focado, é aquilo que vai acontecer com vocês no presente. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder, a glória, hoje e para sempre. Amém. Obrigado, William. Dando continuidade nos trabalhos da noite de hoje,
A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, Os Trabalhadores da Última Hora, será lido pela nossa amiga Saniele. Por favor. Obrigada, bem-vinda a todos aqui. Vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiveram trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalharemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, e calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graças, graças, Senhor. Lhe dirá: por que pedis graças, vós que não tivesses piedade de vossos irmãos, que recusastes a estender a mão ao fraco e esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedistes graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebei a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. A recompensa celeste são para aqueles que não tenham recebido a recompensa na terra. Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm aparência, a fim de não se apoderarem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é Ele que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que assim seja. Obrigada a todos. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Estamos aqui novamente neste banquete espiritual, onde toda quarta-feira nós recebemos as pequenas lições do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, evidentemente. Quando nós chegamos aqui, a primeira vez a gente quer saber aonde são as coisas aqui na casa. Então, aqui é o salão, tem a sala de passe, tem o bebedouro, tem lá embaixo a cozinha, os sanitários, né? Nós estamos vendo a casa física do centro espírita, onde a doutrina espírita é praticada com mais eficiência, onde é estudada, onde recebe as pessoas, é o centro espírita. E hoje nós temos a alegria de ter entre nós aqui a nossa companheira Nazaré Diniz, que ela é coordenadora da área de estudos e cursos da Federação Espírita do Estado de Goiás. Ela é colaboradora num centro espírita, que é a Casa de Poliana, e também ela presta a sua colaboração naquela parte de memória da doutrina espírita, onde coleta todo o histórico do movimento espírita no estado de Goiás. Então, nós temos hoje a Nazaré Diniz, que vai falar para nós no tema que já está aí, que você está vendo. Ela vai descrever e vai falar para nós a importância da dimensão espiritual do centro espírita.
Nós falamos rapidamente aqui da dimensão material, né? Então, Nazaré, fica à vontade, que Jesus abençoe. Boa noite, gente. A gente é tão bem recebido aqui nesse centro que o pessoal fala assim, você vai falar só 30 minutos, a gente tem vontade de falar 1 hora. Mas o povo é tão atencioso, não é? Tão acolhedor. Muito bom. Então, eu cheguei aqui, nós estávamos falando, vocês estavam assistindo um vídeo sobre as colônias espirituais, não era? E eu achei fantástico, porque, gente, eu amo ler sobre colônia, ver vídeos sobre colônia. E numa das colônias aqui, que vocês, quem estava prestando mais atenção, porque eu cheguei e já estava passando, vai perceber que lá eles disseram assim, essa colônia ela foi criada muito antes do Brasil ser descoberto. Vocês lembram que colônia é essa? Eu também não lembro. Mas por que eu estou falando isso? Porque para a gente ver o cuidado da espiritualidade, a organização, tudo que eles fazem é com o máximo cuidado nos mínimos detalhes. Então, este centro espírita, Lar Maria Cecília, olha que nome lindo, lar. Vocês sabem qual é o significado da palavra lar? Não? Lealdade, amor e respeito. Então, no Lar Maria Cecília, nós vamos falar sobre a dimensão espiritual do centro espírita. E quando que o Lar Maria Cecília foi fundado? Que ano? 96. Então, nós vamos pegar aqui os exemplos dos centros que nós estamos aqui, e nós vamos colocar o Lar Maria Cecília nesse exemplo, na questão da preparação do lado de lá. Então, esse tema ele é baseado nesse livro da Sueli Caldas, que chama Dimensões Espirituais do Centro Espírita, e esse livro foi publicado em 2006. Pode passar. Foi publicado pela Federação. Esse livro não é um livro psicografado, esse livro é baseado no trabalho da Sueli Caldas dentro do Centro Espírita. Aí nós vamos pensar assim, Centro Espírita, vamos ver o que o dicionário diz o que é o Centro Espírita. O dicionário do Google, né, que a gente pesquisa muita coisa, ele diz assim, Centro Espírita, filosofia, religião, local... Ah, está ali, ó, eu estou olhando para trás e esqueci que está aqui, gente, desculpa, aqui está melhor. Local onde espíritas se reúnem para estudar o kardecismo, doutrina de cunho filosófico, religioso e realizar práticas mediúnicas. Vocês viram que nessa frase aí nós temos 3 erros, né? Vamos analisar quais são os 3 erros. Primeiro, faltou a ciência. Segundo, nós não temos kardecismo. Nós temos espiritismo. Não existe religião kardecista. Kardec não fundou religião. Kardec foi um enviado de Deus para que ele pudesse estudar tudo aquilo que já acontecia no mundo espiritual, no mundo nosso, no mundo terreno, e ele foi um enviado de Deus, foi missionário para nos explicar tudo isso. Então, espiritismo kardecista não existe. Existe somente espiritismo. Emmanuel nos diz o seguinte, que um centro espírita é uma escola onde nós podemos aprender, ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar-nos. E no livro da Sueli, ela diz assim, que o centro espírita é uma edificação espiritual que é baseado na rocha da espiritualidade. E aí, nós vamos pensar assim, né? Como é que foram criados os centros espíritas? Qual foi o primeiro centro espírita do mundo? Está ali, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Foi Allan Kardec que fundou com o seu grupo em Paris, em 1858. Qual foi o 1º de abril? Qual foi o primeiro centro espírita do Brasil? Ele foi fundado na Bahia. Como é que chamava esse grupo? Grupo Familiar de Espiritismo, Sociedade Espírita no Brasil, de 1865. Vamos fazer umas continhas, gente. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857.
E o primeiro centro espírita no Brasil foi em 1865. De 1857 para 1865 são exatamente 8 anos, né? 7 anos. Dia de setembro. E nós vamos pensar o quê? Como é que esse pessoal fundou um centro espírita no Brasil, 7 anos depois, como é que essas obras chegaram aqui? Como que esse trabalho foi feito? Como que o Livro dos Espíritos chegou aqui em tão curto espaço de tempo, se o transporte naquela época era somente marítimo? Não é? E aí, a Sueli diz assim também no livro dela, que a obra do bem, ela exige esforço, perseverança e dedicação. Para construir o lar Maria Cecília no plano terreno, porque no plano espiritual já estava pronto, alguém teve esse esforço, perseverança e dedicação e arrastou outras pessoas junto com ela para que, arrastou no bom sentido, para que essas pessoas pudessem abraçar a causa. Qual foi o primeiro centro espírita de Goiás? Vocês sabem? De onde? O primeiro centro espírita... Olha, o Fábio falou aqui que eu trabalho como voluntária lá no Registro e Memória do Espiritismo, lá na FEEGO, né? Então, tudo a gente vai muito atrás de documento. Então, no registro oficial, o primeiro centro espírita do Brasil ele é da minha segunda cidade do coração, que é Caldas Novas. É o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e quem passou por lá foi Jerônimo Candinho, naquele trabalho que ele fez no Triângulo Mineiro, Goiás, e ele ajudou a fundar o Eurípides Barçanufo em Caldas Novas em 1º de abril de 1927. Se esse centro foi fundado antes, então a gente precisa de registro dele para que seja feita uma coisa oficial. Depois você podia mandar para nós, tá? Para a gente poder anexar lá. E aí, qual é o segundo centro espírita mais antigo? É esse aqui da cidade de Goiás, que é o Chico Xavier, que antigamente se chamava Amigo dos Sofredores e foi fundado em junho de 1927. Um foi em maio, o outro foi em junho. E o terceiro centro mais antigo do Brasil, olha lá, vocês conhecem esse centro espírita? Lá de Palmelo, Luz da Verdade, em 1929. Por que eu trouxe essa questão? Para a gente poder entender como é que um centro espírita se concretiza no mundo físico. Qual é a finalidade do centro espírita? É a convivência fraternal no estudo e na prática do espiritismo. É a iluminação dos espíritos, a libertação de consciência e a conquista da paz. É a vivência do trabalho, solidariedade e tolerância. No livro Obras Póstumas, esse TST, a Eusita até brinca que é o partido de Allan Kardec, que é o trabalho, solidariedade e tolerância. É dessa forma que nós precisamos trabalhar dentro dos nossos centros espíritas, apesar da gente encontrar, às vezes, algumas dificuldades. Aí a gente vai pensar assim, não, a gente não precisa se preocupar, não, porque a espiritualidade cuida do centro espírita. Gente, a gente não pode dar trabalho para a espiritualidade, não. Elas cuidam, sim, os espíritos cuidam. Mas olha só o que Sueli nos diz, que o centro espírita é o resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e das pessoas que se dedicam a ele. Então, para que a gente possa ter um ambiente... Sabe quando a gente chega assim, que a gente não tem vontade de ir embora? Você ouve a musiquinha, você senta, você sente paz no ambiente? Esse ambiente ele é preparado pela espiritualidade, mas ele precisa ser mantido por nós. Por isso que a gente deve deixar as conversas... Cadê o rapaz da prece? Você falou na prece assim, sobre a questão do lá fora, que a gente deixasse as notícias do mundo e procurasse. Deixasse o que está lá fora e procuremos dentro de nós mesmos. Não foi mais ou menos isso que você falou na prece? Então, aqui dentro do Centro Espírita é onde nós viemos em busca desse conhecimento nosso. Então, o que está lá fora, está lá fora. As notícias ruins fiquem lá fora. Tudo a gente deixa lá fora, porque aqui nós íamos buscar o nosso equilíbrio e colaborar com a espiritualidade para que esse ambiente harmônico permaneça. Um santuário de bênçãos para encarnados e desencarnados que convivem num clima de fraternidade. Esse clima de fraternidade ele é feito como?
de acordo com a forma como a gente encara o nosso trabalho dentro da instituição, ou de acordo com a maneira como a gente chega aqui. A gente vem aqui em busca de quê? Eu venho aqui em busca de auxílio, de equilíbrio, de luz, de paz, de oração, de esclarecimento, ou eu estou aqui em busca de discórdia? Se eu estou aqui em busca de discórdia, eu estou destoando dessa fraternidade, desse intercâmbio com o mundo espiritual. É uma oficina. O que significa oficina? Oficina é um local onde a gente trabalha de sentimentos de união e de unificação. É uma oficina de trabalho. Vocês não estão vendo o pessoal aqui trabalhando? A gente vai no centro espírita, a gente vê a equipe. E aqui eu quero parabenizar o lá, porque aqui tem muitos trabalhadores, né? Geralmente a gente vai nos centros, tem pouquinha gente trabalhando. É um hospital para as almas aturdidas e enfermas. Quem são as almas aturdidas e enfermas? Quem? Exatamente. As almas aturdidas e enfermas somos nós. É uma escola de educação integral que ensina sobre as leis da vida. Educação integral por quê? Porque é uma escola para o espírito, para a nossa transformação moral, que é com conhecimento da doutrina espírita que nós vamos entender melhor quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui de bom para nós mesmos. É o lar que propicia a legítima fraternidade, na qual se limam as arestas dos desentendimentos. O centro espírita não é a casa onde ele se abriga de forma alguma. A gente não falou da dimensão espiritual? Toda aquela estrutura espiritual que foi feita lá, décadas e décadas da gente reencarnar, houve um preparo para isso. Então, é o trabalho, não é a estrutura física, é o trabalho que aqui desenvolvemos. E o trabalho que aqui desenvolvemos significa o quê? A forma como a gente acolhe um sofredor, a forma como a gente lida com os espíritos sofredores que aqui vêm, a forma como a gente conversa com as pessoas, levando a elas o esclarecimento, o consolo. Nós estamos em qual mês? O que é que se fala no mês de setembro? Setembro amarelo, não é? Agora, se uma mãe chega aqui sofrendo a perda de seu filho, se a gente não tiver esse conhecimento doutrinário dentro dos nossos corações, porque não é na mente, é no coração, para que a gente possa consolar essa mãe que chega aqui, transbordando na sua dor íntima, num sofrimento que ninguém consegue sentir e que nem ela consegue descrever, como que nós vamos consolar essa mãe? Entendendo o que foi lido aqui sobre a missão dos espíritas. Qual que é a missão dos espíritas? É consolar. Não é? Como é que ele fala lá? Esse capítulo da missão dos espíritas são os trabalhadores da última hora. Isso aí tinha que ser a leitura obrigatória nossa de todo santo dia. Para a gente poder entender qual que é a nossa missão como espírita. É o ambiente que se cultiva e preserva, é a organização imutável que orienta e assessora. Que organização imutável é essa, gente, do plano espiritual? São dos espíritos que cuidam das instituições espíritas, falando especificamente do Lar Maria Cecília. Tem os objetivos e as finalidades que norteiam esse trabalho, o ideal e o sentimento que o conduzem. Não adianta a gente fazer nada se os nossos melhores sentimentos não estiverem envolvidos na nossa tarefa. O nosso trabalho tem que ser feito com amor. Mas a gente fala assim, não, mas eu estou tão chateado hoje, briguei no meu serviço, briguei com o meu chefe, briguei com o meu colega, como que eu vou trabalhar num centro com amor? Vem do jeito que você pode. Porque aqui suas energias serão repostas e refeitas. Eu tenho um amigo meu que ele dizia assim para nós, o dia que você não quiser ir no centro espírita, é o dia que você mais precisa. Prescinde a obra de luxo e de supérfluo. O que significa isso? Gente, o que é luxo e o que é supérfluo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Um centro espírita, ele estava assim com os bancos muito ruins. E ele, muito calor. E aí, uma pessoa que chegou, assumiu o centro, colocou ar-condicionado, colocou almofadinha nos bancos, colocou encosto nas costas e colocou um serviço de som. Colocou as caixinhas de som assim, quase igual aqui, colocou aquele microfonezinho de pedestal
E eu sei que ele incrementou o centro. Ele arrumou uma briga com... Aliás, as pessoas mais antigas brigaram demais com ele, porque disse que ele estava modernizando demais o centro, que aquilo ali não precisava, que o centro é simplicidade. E esse meu amigo, ele ficou tão mal, porque ele fez tudo na melhor das intenções. E aí, quando foi um dia, ele foi para o centro de dia, porque ele tinha ouvido coisa demais, né? Quem é presidente de centro, quem já dirigiu, sabe disso. Se ouve coisa demais... E aí ele foi para o centro de manhã, chegou lá cabrunhado, triste, sentou lá. Aí chegou um senhorzinho para conversar com ele, encarnado, viu? Chegou para ele e falou assim, fulano, eu vim aqui te agradecer. Aí ele falou, por quê? O que eu fiz? Você fez uma coisa boa demais para mim. Falou o quê? Eu falei, é porque eu sou surdo. E quando eu vinha na reunião aqui, eu escuto só um pouquinho de um ouvido, do outro eu não escuto nada. Quando eu vinha na reunião aqui, eu sentava no primeiro banquinho e ficava fazendo leitura labial do palestrante. E como você colocou aqui o microfone, colocou as caixinhas, agora eu escuto e eu posso sentar em qualquer lugar do centro. Então eu vim te agradecer. O que aconteceu com essa pessoa? Ele falou que ele chorou tanto, porque é como se a espiritualidade estivesse consolando ele, sabe? Pela tarefa que ele fez, porque os colegas foram muito incompreensivos. Então, a gente tem que ver o que é luxo e supérfluo. Supérfluo, para quem escuta bem, um microfone desse pode ser. Para quem não escuta, é uma necessidade. Por isso que o palestrante ele não pode dizer assim, mas eu não gosto de usar microfone. O microfone não é para você não, senhor. O microfone é para a pessoa que precisa escutar melhor. Então, o luxo e o supérfluo a gente tem que observar, tá? Vamos lá. Os objetivos é atender à simplicidade e ao conforto que a tornem acolhedora. Com esse homem que tinha problema de audição, ele não foi acolhido? E o que foi feito também? Inclusão. Ele tinha uma deficiência que ninguém sabia. E olha que tinha tempo que ele frequentava o centro. Vamos lá. As suas bases, os alicerces espirituais, farão com que a obra se erga firme na terra. São as bases espirituais que mantêm os centros espíritas firme feito rocha. Vamos lá, Fábio. Pode passar. E assim permaneça vencendo as dificuldades e tormentas. Gente, tem centro que passa por umas coisas assim que você não acredita. Parece que vem uma tempestade que alastrou aquele centro ali. Mas a estrutura dele, a estrutura espiritual, a união, a perseverança dos trabalhadores faz com que essa tempestade passe e a coisa se restabeleça. Pode apertar mais um pouquinho, porque... O planejamento para a edificação do centro espírita, como é que é feito isso? Ele é um complexo espiritual que se elabora nos dois planos da vida. É o físico e o extrafísico, que a gente já falou sobre isso, né? E esse intercâmbio ele é constante. E a equipe espiritual trabalha intensamente. Como que essa equipe espiritual trabalha? No planejamento, eles não são igual a gente, que a gente fala assim, hoje eu vou fazer isso. Não, lá tudo é planejadinho, bonitinho, planejamento de longo prazo. Organização, providências e cuidados com a defesa espiritual da instituição. E os planos iniciais ocorrem na espiritualidade muito antes da gente reencarnar. Olha que coisa, né? E eles são levantados com antecedência de muitos anos. A gente estava trabalhando na construção de um centro espírita, a gente tinha só o espaço emprestado, que estava emprestado, tinha 15 anos. E aí, lá nesse lugar, chovia tanto, era tanta goteira, que quando chegava o período da chuva, a gente não tinha bacia suficiente para parar a água, não. Aí a gente tinha que escolher onde que a gente ia colocar a bacia, qual era a goteira mais forte, para poder escolher as bacias, né? E aí a gente tinha um projeto de construção, mas a gente não tinha o terreno. Nós só tínhamos o ideal de construção. E a gente isso já tem mais de 20 anos, 25 anos, 30, sei lá, tem muito tempo já. Então, a gente tinha aquele sonho, né? Todo mundo jovem. E aí, a gente, na expectativa, fizemos um planejamento para poder fazer, mas a gente não tinha um terreno. E a gente estava reunido lá, e uma amiga nossa, uma médium espetacular, que hoje ela mora nos Estados Unidos, ela recebeu uma mensagem dizendo assim para nós, que o nosso centro já estava pronto no plano espiritual. E que só faltava a edificação dele no plano terreno. Mas que, para isso, precisava da nossa perseverança, dedicação e perseverança. Lembra que a gente falou aqui de dedicação e perseverança? E que, nesse centro,
se nós tivéssemos merecimento, nós estaríamos colocando tijolinho por tijolinho na edificação que nos abrigaria quando a gente desencarnasse, se a gente tivesse merecimento para isso. Então, a obra está lá, aos trancos e barrancos, mas ela está lá. Vários companheiros nossos que já partiram para o mundo espiritual, a gente teve mensagem de que eles estão trabalhando lá. Então, o local, nosso terreno aqui, a gente tem que cuidar bem dele, porque vai ser o nosso lar do lado de lá. É onde será a nossa oficina de trabalho. Vamos lá, Fábio. Então, como é que é feita a escolha dos encarnados? Vocês estão pensando que vocês estão aqui por acaso? Não é não. Planos são delineados e projetados para o futuro. Pode ir, Fábio. Aqueles que se reúnem para um trabalho dessa ordem não o fazem por casualidade. Existem planificações que antecedem a reencarnação dos que irão laborar no plano físico. Então, você estava lá do outro lado, no mundo espiritual, e aí tinha um projeto, um planejamento, compromisso. Fábio, vamos supor lá, 1900, né, Fábio? Início do século passado. Fábio, você vai reencarnar, você vai fazer diversas tarefas no movimento espírita, mas em determinado tempo a sua tarefa é com Lar Maria Cecília. E se o Fábio desiste? Problema dele. O trabalho está aqui, não é não, Fábio? Então, a equipe espiritual, ela assume a responsabilidade de orientar e assessorar as atividades que serão desenvolvidas aqui, em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Então, tudo é planejado e organizado com muita antecedência. Não é de uma hora para outra. É por isso, gente, que às vezes você chega num centro espírita e você fala assim, nossa, parece que eu já conhecia fulano. Não é assim? Você encontra alguém e fala, parece que eu já conhecia esse fulano de algum lugar. Fulano, há uma simpatia instantânea pela pessoa. Vai lá, Fábio. Então, para que a gente venha, vamos supor o Fábio, né? Vou pegar o Fábio como exemplo, tá, Fábio? É, para Cristo. Não, para Cristo não. Aí o Fábio, o que vai fazer com o Fábio para ver se o Fábio vai dar conta da tarefa? A ficha kármica do Fábio será estudada. Vai dizer assim, será que ele dá conta? Fábio quer isso mesmo? E aí, Fábio, quero. Então, está lá. O projeto visa atender aos encarnados, concedendo a nós o quê? Olha o que a gente recebe, gente, quando a gente assume uma responsabilidade dessa. Crescimento espiritual e ensejo de resgate e redenção. O crescimento espiritual vem como? Por aquilo que a gente aprende, que nos fortalece, que nos enche de energia, de força, de vontade, de que nós, hoje está difícil, mas amanhã o dia será melhor. E qual que é o resgate e redenção? Aquelas pessoas que a gente não simpatiza muito, mas que está ali naquele grupinho que você fala assim, nossa, realmente eu vou ter que conviver com fulano. É a oportunidade de resgate e redenção. Reencontros de almas afins e companheiros do passado. Ou desafetos, que é onde nós vamos trabalhar aqui a fraternidade, a tolerância e o perdão. E aí, como é que nós vamos escolher o mentor? Como que escolhe o mentor de um centro espírita? O mentor que dará o nome à casa reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Geralmente é um vulto que se destacou no bem e no auxílio ao próximo. E isso geralmente visa homenagear o benfeitor. Por exemplo, Centro Espírita Eurípides Bassanufo. Gente, eu nunca vi... Goiás tem tantos centros espíritas Eurípides Bassanufo. A gente lá na FEGO, se você quiser pesquisar um centro espírita no sistema, se você colocar Eurípides Bassanufo, você tem que saber a cidade, porque senão a gente não encontra. Então, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, o Eurípides Bassanufo se destacou nessa região do Triângulo aqui, que igual eu falei no começo. Por isso que essa homenagem a ele. E ele está lá como mentor dessa casa. E quando o centro espírita não tem o nome de um espírito? Lar Maria Cecília. Quem que é Lar Maria? Vou pegar Lar Maria Cecília, não. Eu vou pegar o grupo que eu trabalhava, que chamava Grupo Espírita Casa do Caminho. Quando o centro espírita chama lá Luz e Caridade, ou Paz e Amor, significa que não tem um patrocínio espiritual, que não tem um mentor, que não tem uma equipe que cuida? Vamos lá. O que ele vai fazer? Esse
esse espírito, ele aceita a tarefa de ser o condutor daquela casa. Então, ele é convidado, e claro que não é só ele, é sempre a equipe. Gente, esses espíritos, eles não trabalham. Então, será por conta dele essa instituição. Então, há o quê? Uma afinidade entre ele e aquele grupo de trabalho, certo? E qual é o objetivo ali? O estudo do Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo e a prática da caridade. Quais são? Esse mentor aí, o Francisco Xavier, ele recebeu um pedido para que o nome dele fosse usado num centro espírita. E aí, o que ele fez? Ele fez exigências. Quais foram as condições dele para que o nome dele pudesse estar lá naquele centro? Primeiro, preservação do Evangelho em suas linhas puras e simples. Pode passar, Paulo. Austeridades morais e disciplinados serviços iluminativos. Dispositivos para a caridade, socorro material em decorrência natural do serviço espiritual. Mas esse socorro material, ele não pode ser prioridade. A prioridade é a assistência espiritual. Que ele fala, né, que a maior carência é de pão e da consolação moral. E os deveres primeiros e urgentes da alma, quais são? São com o Espírito. São as nossas necessidades, as nossas carências materiais, elas serão supridas de alguma forma. Mas as carências espirituais, se nós não buscarmos, nós ficaremos capengas. Capengas como? Nós ficaremos fragilizados emocionalmente. Pode ir. Qual que é a tarefa do centro espírita? Evangelizar, instruir, guiar. São tarefas urgentes. E os compromissos quais são? Os compromissos de assistência social, o que pode acontecer? Quando a gente foca muito na questão social somente, vamos dar cesta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente perde uma oportunidade de esclarecer aquela alma que busca o espiritismo, aquele espírito que busca o centro espírita, necessitando de esclarecimento de luz, de orientação. Então, quando ele fala assim, dificultar a livre ação moral de muitos trabalhadores honestos, quando a gente faz muitas concessões muitas concessões materiais, a gente deixa as questões doutrinárias e morais de lado. E nessa época do ano, que nós estamos num período de campanha eleitoral, a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não misturar as estações, porque o nosso papel aqui não é esse. Nós somos cidadãos, somos eleitores, mas uma coisa a gente não deve misturar. Um determinado centro espírita de uma cidade interior estava barganhando enxovalzinho de bebê com voto. Isso aí, gente, são as coisas pequenas que a gente vê, principalmente nessa época. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, e Sueli cita muito bem essa questão. Então, a caridade moral... Volta lá só um pouquinho, Fábio. Não na última lá. A caridade moral e o socorro espiritual é uma tarefa urgentíssima. No livro Cartas e Crônicas, capítulo 2, ou capítulo 1 do Cartas e Crônicas, tem uma historinha muito interessante, Humberto de Campos com Chico Xavier, onde um espírito que está no mundo, está numa região de sofrimento, e lá naquela região de sofrimento, ele recebe, vários espíritos vão lá visitar. E quem vai lá visitar? O dirigente de um centro espírita que ele frequentava. O dirigente desse centro espírita desencarnou e o seu mentor levou ele para fazer uma visita naquelas regiões de sofrimento. Quando esse dirigente chegou lá e falou assim, que ele chegou, a pessoa que o conhecia, ele falou, oi, fulano, vamos dizer, oi, Fábio. E aí ele fala assim, você me conhece? Te conheço. De onde você me conhece? Lá do centro. Você dava muita assistência para minha mãe. Você deu muita cesta para minha mãe quando a gente estava passando necessidade. Aí o dirigente perguntou, mas se você recebeu tanta assistência, o que você está fazendo aqui? Você só nos deu o alimento material. Então, a nossa tarefa é o alimento material, mas, acima de tudo, o alimento espiritual. Providências adotadas com a fundação. O que ele fez? O Francisco Xavier foi bem exigente. Antes da edificação, eles trazem contingentes magnéticos que são utilizados para a defesa do centro. Isso é feito muito antes da edificação. Essa casa ela tem a sua defesa magnética todinha em volta dela. E isso foi feito muito antes da construção e aí permanece.
esses espíritos ficam responsáveis por essa área de proteção. Por que isso, gente? Para que espíritos baderneiros não venham tumultuar a atividade aqui desenvolvida. Na sala de passes, mediunidade, na sala de exposição doutrinária, aparelhagens complexas e com finalidades específicas são instaladas, de acordo com a necessidade de quem entra e os espíritos que ali estão socorrendo. Às vezes, o médium vê alguma coisa, mas o médium não tem visão total daquilo que é feito no ambiente. Às vezes, o médium vê uma coisa, outro médium vê outra coisa, outro médium vê outra coisa, e soma as informações. Os recursos vibratórios de defesa, né, que são instalados. E olha as exigências do Francisco Xavier. Conforto sem excesso, né, que a gente falou da simplicidade. Total ausência de objetos e enfeites. Pode passar. E aí, qual é a responsabilidade nossa? Que nós somos os encarnados. Essa casa ela é edificada sobre a rocha da espiritualidade. Então, nós precisamos ter força, vamos falar de novo a palavra persistência, para resistir a qualquer intempérie através dos tempos. A gente faz levantamento de centro espírita em Goiás, tem o nosso cadastro lá, nós estamos fazendo o levantamento da quantidade de centro espírita que fecharam suas portas. São muitos, gente. São muitos. Por que eles fecharam as portas? Tem uns que abrem. A gente reabriu um lá em Marzagão que ficou fechado 12 anos. Mas tem muitos que fecham as portas. Por quê? Alguma coisa ali, naquela estrutura dos encarnados, enfraqueceu. E aí o centro fecha. E as atividades ali efetuadas precisam levar o oxinete da caridade, do desinteresse pessoal. E ali, por quê? Porque ali é um templo, um lar, um hospital e uma escola. O nosso centro espírita é um templo, é um lar, é um hospital e é uma escola, que é tudo isso que a gente busca aqui, né? E aí, olha a orientação do Manuel Filomeno de Miranda. Diferença psíquica significativa tem que ter o centro espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza. Atestando dessa forma as qualidades dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Então, a diferença psíquica do ambiente, do local, isso é mantido por quem? Por nós. E aí, como é que nós vamos fazer? O centro espírita, gente, ela é um educandário de luz. Quem veio aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Você. Quem mais, assim? 1, 2, 3, 4, a Vilma aqui. A pessoa, quando chega no centro espírita, eu vou falar, porque eu já fui também um dia, uma primeira vez, né? Você chega lá, as pessoas apagam a luz, você fala, meu Deus, será que vai sair um espírito daquela porta? Eu tenho uma amiga minha, que ela é espírita, mas ela não entra na sala de passe até hoje. Não sei porquê, mas ela não entra. Então, é um educandário de luz. Às vezes a pessoa vem aqui tão assustada de coisas que ela ouve lá fora, que quando ela chega aqui pela primeira vez, ela ouve a palestra, ela ouve a música, ela toma um passe, ela ouve a oração, ela sai daqui e fala, meu Deus, que bênção, como eu estava enganada. Por isso, porque aqui é um educandário de luz, onde a nossa tarefa é acolher, consolar, esclarecer, orientar e encaminhar. E aí, quais são as atividades que nós temos aqui? Nós temos reunião de desobsessão, nós temos a reunião mediúnica para esclarecimento dos sofredores, nós temos assistência espiritual para os espíritos sofredores e outras atividades que, geralmente, às vezes, diferenciam um centro do outro. Vamos lá. Espíritos abnegados cuidam e preservam os ambientes do centro espírita. Olha só que coisa mais linda essa foto. Essas são as pessoas chegando. É luz. O nosso centro espírita, o Lar Maria Cecília, é um ambiente de luz total. Se você for olhar do alto, você vai ver como se tivesse um facho de luz direcionado para o céu. Geralmente, acima do centro espírita, tem os locais onde os espíritos são acolhidos, socorridos e encaminhados de acordo com as suas necessidades. Em todas as atividades do centro espírita, recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância
das tarefas ali desenvolvidas. E os espíritos especializados magnetizam, preservam e renovam isso, porque a gente vem para cá e, às vezes, deixa nossas energias não muito boas e isso é renovado. Pode passar, Fábio. E aí, gente, olha as atividades que nós desenvolvemos no Centro Espírita. Reunião pública, imprescindível estudo das obras de Allan Kardec. Passe, simplicidade deve ser a tônica, porque é um ato de amor. Todo o trabalho no Centro Espírita ele é voluntário. Para ser voluntário é um ato de amor. A reunião de desobsessão. Qual que é o papel do médium? A reunião mediúnica, o que é o médium? O que o trabalhador do Centro Espírita faz? Não vamos falar só do médium, não. Vamos falar do trabalhador. O trabalho no Centro Espírita é um ato de servir. Está lá no Seara dos Médiuns. Nós estamos aqui para servir. Nós somos servidores do Cristo. E aí nós temos o atendimento fraterno, onde fraternalmente a gente conversa com as pessoas vêm em busca de trazer as suas dificuldades, os seus problemas, desabafam, pedem orientação, passa por tratamento na casa, dependendo do que a casa oferece. Nós temos a sopa fraterna, que ela é de caráter físico e espiritual. E, gente, uma sopa... Eu trabalho na sopa na segunda-feira, né? E eu falo assim, gente, você quer coisa mais gostosa do que sopa do Centro Espírita? Eu tento fazer na minha casa, nunca que fique igual ao do centro. Claro que não, né? Tem uns eflúvios da espiritualidade ali, na minha casa não vai ter. Aí nós... Hã? Pois é. Nós temos a livraria, nós temos a biblioteca, nós temos o bazar solidário. Tudo isso significa o quê, gente? Para a gente falar do Centro Espírita. É uma escola espiritual, não foi isso que nós falamos? E aí? Estamos em 2024. Quando eu tinha lá meus 15 anos, dizia assim que a gente não ia passar do ano 2000, né? E nós já estamos em 2024. Então, nós estamos em 2024. Desafios do Centro Espírita no terceiro milênio. Nós conseguimos imaginar as expectativas daqueles que batem as portas do Centro Espírita. As nossas irmãs que levantaram a mão aí, depois, se eu tivesse tempo, eu ia perguntar para vocês, mas a gente não tem tempo, nós não vamos ultrapassar o tempo. Qual é a sua expectativa quando você chega no Centro Espírita? O que você procura? O que você necessita? Como é que você vê? Então, o que a gente espera encontrar? E quanto a nós, quem nos abriu a porta? Quem abriu a porta para mim a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita? Quem me acolheu naquele Centro Espírita para que eu pudesse lá ficar? Como nós chegamos? A gente estava mal? Estava triste? Estava desencorajado? E como nós estamos hoje? No projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós temos esse desafio para o Centro Espírita do Terceiro Milênio, que é esse projeto que chama Espiritizar. Está numa obra de Joana de Ângeles, também, que ela fala do espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar é o resgate daquele que frequenta. Às vezes o frequentador aqui está acostumado, trabalha e tudo e some. E a gente, às vezes, não dá uma ligadinha para saber como é que o coitado está. Então, nós precisamos resgatar. O qualificar é aprimorar, né? O espírita consciente sabe que é imprescindível estudar e aprofundar-se no conhecimento do espiritismo. Qualificar é melhorar-se, né? E humanizar expressa a necessidade de desenvolver o sentimento de humanidade e solidariedade. Tudo isso está implícito à noção da caridade. A abrangente caridade como amor em ação, que é a dinâmica transformadora. E aí, pode passar. Como é que nós vamos fazer? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Como que nós vamos saber de tudo isso? Estudando o Espiritismo. Houve um boom do Espiritismo na pandemia, porque aí os espíritas tiveram que ir para as atividades virtuais e houve uma procura muito grande pelo Espiritismo no momento da pandemia. Como é que a gente vai estudar? Como é que a gente vai conhecer se a gente não estudar? Nós precisamos de um curso regular de Espiritismo, porque o Espiritismo é uma ciência também. E nós precisamos difundir o gosto pelo estudo sério. Nós precisamos fundar a unidade de princípios. Se nós trabalharmos a unidade de princípios nos nossos centros espíritas, estudando Allan Kardec e as obras complementares, nós não teremos espírita na internet defendendo o direito ao aborto. Porque na questão
300 e pouquinho do Livro dos Espíritos, está lá claramente que aborto é crime. Espírita que defende aborto, ele não estudou espiritismo. Isso aí significa unidade de princípios. Porque se eu vou defender uma coisa que eu acredito e destoando daquilo que o espiritismo orienta, eu não estou entendendo o que significa unidade de princípios. Então, nós precisamos espalhar os ideais espíritas, desenvolver grande número de médiuns, e isso vai exercer uma influência no futuro do espiritismo e suas consequências na sociedade. O que nós precisamos estudar lá? A Revista Espírita, as obras básicas. Pode passar, Fábio. Estou preocupada com o tempo. Eu estou cronometrando aqui, está quase na reta final. E como que nós vamos estudar o espiritismo? Começando pelo começo. Comece pelo começo, gente. A FEB tem esse trabalho, a FEGO também fez esse trabalho. Nós fizemos essa atividade, se não me engano, foi 2021 ou 2022, nas lives. Todos os dias nós fazíamos uma obra com um grupo de pessoas. E tem gente pegando esse material que está no YouTube e estudando nos seus grupos. Comece pelo começo. O que significa? Nós não podemos começar uma casa pelo telhado. Nós começamos pela base. E é assim que a gente estuda. Vamos lá, Fábio. Nós vamos estudar de forma metódica, séria, né? Continuada, e nós temos que ter facilitadores, que nós não temos professores no espiritismo, com capacidade de orientar. Está encerrando, viu, gente? Pode ir, Fábio. E até quando a gente vai estudar o espiritismo, gente? Vocês sabem até quando que nós vamos estudar o espiritismo? Olha aí, ó. O espírito que progrediu, ele não retrocede. Nós temos que fazer essa caminhadinha aí, ó. Sabe até quando que nós vamos estudar o espiritismo? Quando essa luz nossa for clareando cada vez mais. Vocês estão vendo ali a nossa caminhada? A luz, essa luz nossa tem que brilhar. Quem já leu o livro Voltei, do irmão Jacó? Quem viu a história do irmão Jacó? Ele fala assim, que ele se achava, né? Ele não usa esse termo no livro, mas ele diz assim, que ele era um trabalhador dedicado e tal. Quando ele chegou lá, que ele viu a luz dele, ele ficou envergonhado, porque a luz dele era mínima. Volte lá, por favor, naquela figura, que eu quero voltar de novo naquela figura lá. Então, olha ali a nossa luz. Até quando estudar o espiritismo? Até a gente ter o conhecimento do que significa a missão dos espíritas, e a gente sair daquela penumbra que está lá e a gente vir para a luz. Por que a gente tem que vir para a luz? Por que nós temos que trazer a luz que tem dentro de nós? Quem disse para nós que nós temos luz? Quem? 8? Isso tudo? O meu aqui já foi, mas tudo bem, vamos lá, já está terminando. Pode ir lá. Quem disse para nós que nós somos luz? Jesus. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus nos disse que nós somos luz. E como que nós vamos trazer essa luz de dentro de nós? Nos libertando daquilo tudo que a gente adquiriu ao longo das outras reencarnações. Todas as nossas mazelas morais, a gente precisa se libertar delas, para que a gente possa se transformar em luz. Por que Jesus disse, brilhe a nossa luz? Porque Ele é a luz do mundo. E Ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós somos luz, e Jesus é a luz do mundo, e nós estamos com Ele, e Ele nos chama para uma missão dos espíritas, nos dizendo da nossa tarefa, os trabalhadores da última hora, nós temos que acreditar que nós temos esse potencial de transformar a nossa vida, para que a gente possa partir daqui melhor do que aqui chegamos. E com isso eu quero agradecer a todos vocês pela paciência. Obrigada. Vocês perceberam quando nós colocamos uma musiquinha aqui, quando você chega, antes de começar a reunião,
quando a gente pede silêncio, está ali na porta, quando a gente pede para deixar o celular, pelo menos nesses instantes, em silêncio ou desligado, porque a gente tem que ligar em outra coisa agora. Perceberam a organização espiritual? Se aqui, onde nós estamos encarnados, existe organização, lá é muito mais. Não é? Foi isso que a Nazaré colocou para nós, para a gente entender como é que funciona o Centro Espírita. E nós queremos agradecer a ela por esta palestra muito importante, porque eu acho que trouxe para todos nós um conhecimento mais aprofundado do que nós precisamos entender nesta casa. Por que as pessoas vêm aqui, fazem um tratamento, vêm 1, 2, 3, 4 vezes orientado, participa das palestras, pega as mensagens, a água frutificada, e depois elas ficam boas, elas melhoram. Então, por causa desse esquema que é tratado, e nós aqui do plano material, nós estamos obedecendo, nós estamos sintonizados, precisamos estar sintonizados com esta organização espiritual para atender vocês, atender todos nós, porque afinal de contas nós chegamos aqui também com o mesmo problema. Doente, cansado, angustiado, uma série de coisas, e começamos a melhorar e falar, eu também tenho que fazer alguma coisa. Né? Muito obrigado, Nazaré, pela sua palestra de hoje. Agradecemos a sua presença, com a nossa amiga Vilma, também da Federação, que esteve aqui conosco hoje. Nós vamos fazer a prece de encerramento dessa parte nossa, convidando a todos para o passe. Nós queremos dizer que agora, nessa prece, a gente eleve o pensamento, essa espiritualidade tão organizada que nós vimos aqui, para que ofereça também assistência àquelas pessoas que nós colocamos ali no livro de vibrações, encarnados e desencarnados. Que também, todos nós, ao terminar aqui, a Nazaré se referiu à sopa. Então, mais uma vez, sabe por que nós oferecemos uma sopinha toda quarta-feira? Por causa daquela organização que ela disse. Então, muito importante, todos estão convidados. Não se preocupe que a sopa hoje não vai estar quente do jeito que está o clima, não. Né? Então, todos estão convidados. Terminou o passe, convidado. Só nós pedimos uma coisa. Se tiver de conversar, e aliás, quando a gente reúne assim, a gente conversa, né? Mas conversar mais baixo um pouquinho, porque continua passes, atendimentos aqui, e é importante que a gente colabore, né? Falando um pouquinho mais baixo, tá? Então vamos. Agradecendo, então, os esclarecimentos nessa noite, agradecendo as bênçãos espirituais que nós recebemos aqui e que sempre recebemos toda semana, abençoando a nossa saúde, a nossa disposição, nosso equilíbrio. Nós queremos que os mentores espirituais que nos dirigem, aqueles que organizam a nossa reunião e as nossas atividades, possam cada vez mais se aproximar de nós, porque eles estão imbuídos do Espírito do nosso Cristo, nosso Jesus Cristo, imbuídos em nos ajudar. Que a sua paz, Senhor Jesus, nos ilumine e esteja sempre conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.